Uma das questões ou histórias que sempre intrigou os nossos sábios foi a de Jó. Basicamente, como que um homem totalmente devoto, justo e conectado com Deus consegue sofrer tudo o que ele sofreu. O Zohar não é diferente. Ele tenta entender o que pode ter acontecido com Jó e hoje a gente vai ver a explicação então cabalística para esse incidente. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Bo, hoje focando nos parágrafos de 30 a 32 do Zohar, terceiro ano de leitura. O Zohar conta para nós que o faraó tinha três grandes conselheiros ao seu lado. Um deles era Bilam, né, o profeta feiticeiro Bilam. Um deles era Itró, que vai se tornar sogro de Moisés. Eu nunca lembro se é sogro ou genro, desculpe, o vocabulário português nessa área é meio ruim, mas é o marido da esposa, o pai da esposa de Moisés. E o terceiro é Jó, né, que é a questão que nós queremos analisar. E o Zohar conta para nós que um dia o faraó estava incomodado com o povo de Israel, com o povo hebreu, e aí ele perguntou para esses três conselheiros o que fazer. Diz o Zohar que o Bilam foi o que deu a ideia de mata eles e escraviza, né? Que foi depois do que a gente sabe que o faraó vai fazer mesmo. Vai decretar a morte dos meninos judeus e vai escravizar o povo hebreu. O Bilam, então, sugere isso. O Itró, ele recusa essa ideia, ele debate com o Bilam, ele fala para o faraó que não é o caminho certo, só que o faraó tinha gostado da ideia. E aí o Itró passa a ter um risco de vida, né, no Egito. Ele foge, tá? Foge da corte do egípcio. E o Zohar conta para nós que Jó fica quieto. Que na verdade ele também se opõe, né, do mesmo jeito que Itró, mas ao contrário de Itró, ele não se opõe à ideia verbalmente. Ele se opõe internamente, mas prefere ficar quieto, né? E por causa deste ato, depois no futuro ele vai ter que pagar. Então a explicação do Zohar é que depois tudo que acontece com Jó é meio que uma coisa de olho por olho, dente por dente, né? Ele está sendo punido na mesma medida. Em que sentido? Do mesmo jeito que na hora de confrontar o mal, né, de se opor a uma maldade que ia ser feita, ele podia falar e não falou, mais para frente o que vai acontecer? Ele vai receber um monte de coisas ruins, um monte de coisas más, e ele também vai ficar sem falar, no sentido, é tanta coisa ruim, né, que ele não tem o que falar. Então é como se Deus falasse assim, ó, do mesmo jeito que você ficou lá atrás, mudo, né, sem falar, diante de um mal, agora você vai realmente ter motivos para ficar sem falar diante de um mal que vai acontecer, não com outra pessoa, mas com você. Então a lição aqui profunda, né, é que muitas vezes a gente, quando tem uma atitude errada diante de uma situação, a gente pode depois ser punido por esta atitude, né? É claro que essa punição ela é mais severa, digamos, quando a pessoa é mais elevada, mais espiritualizada. Essas pessoas podem errar um pouco menos, né? Quando a gente ainda está caminhando e aprendendo, os nossos erros são mais tolerados por Deus, pelo Eterno. Mas, né, a gente tem que tentar evitar esses erros. A gente tem que tentar não cair nessas incongruências. Uma outra história que me vem à mente é a própria história do povo de Israel no deserto. Todo mundo já deve ter ouvido falar, que diz que uma hora eles choraram sem motivo, né, no episódio dos espiões, quando os espiões vêm e falam mal da terra, e aí Deus fica bravo para eles e fala o seguinte: se vocês agora choraram sem motivo, no futuro eu vou dar motivo para vocês chorarem. E segundo a nossa tradição, foi aí que surgiu, por exemplo, o dia 9 de Av, como um dos dias mais tristes do nosso calendário. Então a ideia específica, a ideia geral é essa que eu falei, e a ideia específica é óbvio que o Zohar está falando para a gente tomar muito cuidado de não se calar diante do mal que a gente vê, né? É preferível falar e ter que fugir para não morrer, como acontece com o caso de Itró, do que ver o mal acontecendo, saber que é um mal e ficar em silêncio. Um bom dia a todos e tudo de bom.